Olha, nós temos 5 mitos relacionados à Primeira Guerra Mundial. O primeiro é que a guerra ocorreu porque os governos perderam o controle de seu instrumento militar. As potências tinham que lidar com uma variedade de demandas estratégicas, e seus planos de guerra envolviam tomar passos de mobilização suficientemente flexíveis e adaptáveis, de modo que pudesse dar conta, por exemplo, da velocidade maior que as ferrovias impunham à guerra. Havia muitos pontos de rigidez na logística, e isso convulsionou os governantes dos países em guerra, mas isso não se segue que os líderes renderam o controle dos generais. Todos entendiam o que essa mobilização significava, assim como as consequências prováveis e certas dessa. O segundo mito é de que a guerra teve os motivos fúteis. A guerra foi iniciada com o motivo de prevenir a dominação alemã da Europa. A Alemanha estava passando pela segunda fase da Revolução Industrial, a fase da indústria química, e seus vizinhos temiam que sua prosperidade econômica e sucesso tecnológico, fruto das pesquisas e inovações em suas universidades, levassem a uma supremacia militar. Temiam que a Alemanha fizesse o mesmo papel que a França fizera sob Napoleão após a Revolução Francesa. Quando ao questionamento de que a guerra não teve função, ela prestou muito bem seu papel. Pressionou a Alemanha em busca por se tornar sua potência. O terceiro mito é de que a guerra foi conduzida com impressionante competência militar. Se o bom desempenho dos comandantes estava em falta de 1914 a 1918, isso ocorreu mais devido a inibidores sistêmicos do que a falta de gênios militares. Foram dificuldades técnicas ou mesmo impossibilidades do comando, comunicações e controle em tempo real, uma vez que a batalha fosse iniciada. A falta de meios para a mobilidade tática e operacional rumo a través e para toda a zona de guerra, as restrições geográficas do fronte ocidental, a falta de experiência com a guerra moderna e, finalmente, com uma contexto de atrito mandatório que eliminou a expressão militar. O quarto mito é de que as implicações militares e estratégicas do armamento moderno não foram antevistas pelos militares de profissão. Amém. Além disso, de que as lições dos conflitos de 1860 a 1910 foram todas ignoradas. Mas o registro histórico mostra que os europeus vinham debatendo a crise tática causada pela rápida evolução do poder de fogo por mais de 60 anos. Como os soldados poderiam avançar e permanecer na ofensiva frente ao armamento moderno, o problema foi demonstrado na Guerra da Crimeia, quando os rifles franceses massacraram os soldados russos. Na Guerra Franco-Prussiana, a infantaria e cavalaria calcaram-se na bravura de espírito do que manobra e poder de fogo. A chegada das metralhadoras tornou a crise ainda mais crônica. Os militares perceberam que a solução prática estava em novas táticas de dispersar-se e buscar-se abrigo, flexibilizar a movimentação de pequenos grupos de soldados que agiram independentemente. Já o quinto e último mito é de que os líderes políticos e militares esperavam que a guerra seria de curta duração. De fato, soldados e alguns civis tiveram a ideia de que a guerra acabaria em meses e não anos, com uma vitória decisiva de um dos lados. Mas grandes partes dos servidores mais experientes das Forças Armadas da Grã-Bretanha, Alemanha e França não esperavam que a guerra acabasse antes do Natal. Inclusive, foi por causa desse medo de uma guerra que se estendesse indefinidamente que a Alemanha patrocinou o plano Schlieffen-Moltke de uma guerra em duas frentes. Então, quais foram as inovações tecnológicas que aconteceram no conflito? Nos campos de batalha foram implantados nas trincheiras uma invenção que até o momento era usada nos ranchos do Texas, o arame farpado. Foram utilizados nessa guerra submarinos, aviões bombardeiros, armas químicas, granadas e o aeróstato, que era um balão dirigível de gás mais leve que o ar. O poder de fogo dos navios foi exponencialmente aumentado. O salto mais significativo do século XX na tecnologia de armas tradicionais foi o aumento da letalidade da artilharia devido a melhorias no projeto, alcance e munição das armas. Fato que ficou muito claro na Grande Guerra, quando a artilharia matou mais pessoas do que qualquer outra arma. Foi constatado que uma boa formação de infantaria poderia romper o poder de fogo de outra infantaria. Os envolvidos, portanto, começaram a estender o tempo de recrutamento através de leis que recrutavam a partir dos 18 anos. No caso da Alemanha, abaixo dessa idade, caso do Batalhão dos Inocentes, e criaram-se reservistas em todos os escalões. No campo da logística e operacional, as inovações principais foram o rádio e as redes ferroviárias. Em 1914, os alemães botaram em prática o plano Schlieffen-Moltke. Atacaria a França no fronte ocidental e depois voltariam para o fronte oriental, atacando as tropas mais lentas dos soldados russos.
pretendiam fazer um bloqueio comercial à Inglaterra por meio de uma guerra submarina irrestrita. Mas os ingleses adotaram um sistema de comboios que inviabilizou essa estratégia. A falta de comunicação em tempo real entre o fronte oriental e o comando central em Luxemburgo, as investidas britânicas e francesas, que desmantelavam e circundavam grupos de soldados expostos isolados, mas as redes laterais de ferrovias da França permitiam um deslocamento rápido do leste para o oeste e um número relevantemente pequeno de tropas alemãs para o tamanho do contingente que tinham de enfrentar, destruiu seu plano de guerra em duas frentes. Em 1915, a Alemanha substituiu o líder militar Erich von Falkenhayn, um ostentalizado, como diziam, pelos vencedores da Batalha de Tannenberg, os líderes Hindenburg e Ludendorff. Esses deslocaram o contingente alemão para o fronte oriental. Foi um movimento de muito sucesso, mesmo que cheio de indecisões, porque vitórias e derrotas se misturavam na geografia do leste europeu. Os alemães e austríacos limparam o terreno da presença dos russos na Polônia e Rússia. Mas no fim de 1915, não havia vitória para a clara vista. Enquanto isso, os franceses se lançavam em repetitivas ofensivas abortivas em Artois e Champagne, enquanto os britânicos realizaram seu primeiro ataque com conta abortivo em Loos, no final de setembro. Britânicos e franceses desapontaram-se muitas vezes no fronte ocidental e falaram vergonhosamente contra a Turquia. Uma investida liderada pela Grã-Bretanha no circo anfíbio a Dardanelos, ameaçando Constantinopla, extinguiu-se pouco antes de se tornar um desastre militar. Winston Churchill fez uma péssima liderança nesse contexto. Em novembro de 1917, o fronte russo colapsou com a Revolução Bolchevique. Como consequência, o contexto geopolítico alemão transformou. Em 1917 foi um ano ruim para os aliados. A Rússia sofreu duas revoluções. A primeira depondo o Czar, a segunda depondo o governo provisório. E depois saiu de campo. A Alemanha viu uma oportunidade de vencer a França e avançou antes que os Estados Unidos tomassem a frente. Mas houve alguns problemas. Isso relacionado a vencer os meios materiais. Os alemães tomaram muitas baixas, foram perdendo suporte de artilharia e não puderam obter reforços aéreos ou de armamentos para suas unidades de infantaria. Com os alemães exaustos, desmoralizados e em número reduzido, a partir de julho de 1918, os aliados começaram a contra-atacar no fronte ocidental e acabaram por vencer a guerra. Então, qual foi o desfecho do conflito? O desfecho do conflito foi o recuo das tropas alemãs, instauração da República de Weimar e imposição de uma dívida à Alemanha pelos custos da guerra, de modo que ela foi considerada a culpada pelo conflito. Isso gerou um movimento revanchista que culminou na ascensão do nazismo e preparou o terreno para a Segunda Guerra Mundial. Bem, ambos os lados levaram 3 anos para entender como processar a guerra moderna. Levou outros 6 meses antes que eles fossem capazes de traduzir a sua doutrina de forças usadas em conjunto para a prática eficiente. A Primeira Guerra Mundial foi como um treinamento para o que viria a ser a Segunda Guerra Mundial. Qual é a relação do conflito com o campo das relações internacionais? Ao nível estrutural, existiram 2 elementos fundamentais: o crescimento do poder alemão e a crescente rigidez no sistema de alianças. O crescimento do poder alemão foi verdadeiramente impressionante. O nacionalismo provou ser mais forte do que o socialismo, quando se tratava de unir as classes trabalhadoras, e mais forte do que o capitalismo, que unia os banqueiros. Uma causa para a perda de moderação no equilíbrio de poder do início do século XX foi um aumento na complacência sobre a paz. As grandes potências não tinham estado envolvidas numa guerra na Europa durante 40 anos. Tinham existido crises, em Marrocos em 1905 e 1906, na Bósnia em 1908, novamente em Marrocos em 1911 e as guerras nos Balcãs em 1912, mas tinham sido todas controladas. Contudo, as concessões diplomáticas davam origem à frustração. Posteriormente, havia uma tendência em perguntar: por que razão o meu lado deve recuar? Por que razão não obrigamos o outro lado a ceder mais? Havia uma aceitação crescente do darwinismo social. As teorias de Charles Darwin acerca da sobrevivência dos mais aptos faziam perfeitamente sentido enquanto construção estatística aplicada à genética das espécies naturais ao longo das gerações, mas elas foram mal aplicadas à sociedade humana e a eventos únicos. As teorias de Darwin foram usadas para justificar a opinião de que os fortes deveriam prevalecer. E se os fortes deveriam prevalecer, para que preocuparmos com a paz? Guerras longas pareciam improváveis e muitos líderes acreditavam que as guerras curtas e decisivas
ganhas pelos mais fortes, seria uma mudança bem-vinda. A política do Kaiser, por sua vez, era terrivelmente desastrada. Os alemães tinham tantas ambições mundiais quanto os outros, mas foram capazes de ir para frente com elas de uma forma que hostilizou toda a gente ao mesmo tempo. Exatamente o contrário da forma como Bismarck manobrou o sistema nas décadas de 1870 e 1880. O crescimento do nacionalismo e da complacência, o darwinismo social e a diplomacia alemã contribuíram todos dessa forma para a perda de moderação do sistema internacional e para o início da Primeira Guerra Mundial. A Áustria acabou por entrar em guerra contra a Sérvia, não por causa do assassinato do seu arquiduque Francisco Ferdinando por um terrorista sérvio, mas porque pretendia enfraquecer a Sérvia e impedi-la de se tornar um polo de atração para o nacionalismo entre os eslavos dos Balcãs. De acordo com a escola de pensamento de Fritz Fischer, a Alemanha era governada por uma coligação interna de aristocratas rendeiros e alguns capitalistas industriais, designada por Coligação do Centeio e do Ferro. Essa coligação governante utilizou políticas expansionistas para garantir aventuras externas em lugar de reformas internas, circo em lugar de pão. O expansionismo era uma alternativa à democracia social. Isso não é suficiente para explicar a Primeira Guerra Mundial, mas ajuda a explicar a fonte da pressão que a Alemanha colocou sobre o sistema internacional após 1890. Na Primeira Guerra Mundial, as causas profundas foram as mudanças na estrutura do equilíbrio de poder e determinados aspectos dos sistemas políticos internos. Razões especialmente importantes foram o crescimento do poder alemão, o desenvolvimento de um sistema de alianças bipolar e a ascensão do nacionalismo e a resultante destruição de dois impérios em declínio, e a política alemã. As causas intermédias foram a diplomacia alemã, o crescimento da complacência em relação à paz e as idiosincrasias pessoais dos líderes. A causa precipitante foi o assassinato do Francisco Ferdinando em Sarajevo por um terrorista sérvio.